título da mensagem de hoje é Travesseiros de Pedra. Em Gênesis, capítulo 28, versículo 10 a 22. Esse texto nos apresenta um cenário de bastante incômodo, de profundo desconforto. A Bíblia vai nos mostrar que Jacó, ele está fugindo do seu irmão que quer matá-lo. Jacó está fugindo do seu irmão que quer matá-lo. Ele está indo para um lugar que ele não conhece e procurando pessoas que ele nunca viu na sua vida. Para piorar, a noite chega e ele está com frio, porque no deserto é bastante frio à noite. Ele está com medo porque os lugares pelos quais ele está passando são lugares hostis e ele está tremendamente cansado. Jacó, ele já tinha andado aqui quase 100 quilômetros. E o caminho de Berseba até Arã, onde ele iria, envolve 800 quilômetros. Ele está muito cansado, tem uma viagem grande pela frente. E vem a noite, ele não tem onde dormir. E ele pega uma pedra que ele encontra no caminho e faz dela o seu travesseiro. Eu creio que como Jacó, muitos de nós já dormimos, fizemos de pedras o nosso travesseiro. Talvez em algum momento da vida você passou por uma situação de profundo desconforto, profunda aflição, angústia, uma situação ruim na sua vida, uma situação que você não imaginava que pudesse ficar pior e ficou. Alguém já passou por momentos assim que se sentiu como Jacó dormindo em travesseiro de pedra? Levanta a mão para eu ver. Existem situações na nossa vida complicadas. A gente passa por dificuldades, por problemas, e muitas vezes nos sentimos como Jacó, dormindo sobre travesseiros de pedra. Talvez você chegou assim hoje aqui, mas é nesse lugar, enquanto Jacó está dormindo sobre um travesseiro de pedra, que Deus o visita. Ele está dormindo e ele tem um sonho. A Bíblia diz que nesse sonho, ele vê uma escada do lado dele, uma escada que vai do chão até os altos céus, e as portas dos céus estão abertas, e os anjos de Deus estão subindo e descendo por aquela escada. De repente Jacó começa a escutar uma voz, a voz de Deus. E Deus dizia assim para Jacó: Jacó, essa terra que você está deitado será tua. A sua descendência será como o pó da terra. Da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Jacó, eu vou te guardar, te proteger, e você vai voltar a esse lugar em paz, porque eu sou contigo. Eu creio, assim como Jacó foi visitado por Deus enquanto dormia em travesseiro de pedra, eu creio que muitos aqui nesse lugar já foram visitados por Deus em momentos difíceis da vida. Momentos de angústia, momentos de profundo temor. Você clamou e de alguma maneira Deus te visitou no momento que você estava dormindo no travesseiro de pedra. Quem já vivenciou isso aqui? Levanta a mão. Mas a nossa reação diante da manifestação de Deus não é boa como a de Jacó. Eu queria olhar o que Jacó fez depois que Deus se revelou para ele, quando ele dormia no travesseiro de pedra. Primeira atitude, versículo 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Primeira atitude de Jacó diante da manifestação de Deus, no momento do seu desconforto, foi reconhecer. Ele reconheceu, ele creu que Deus havia de fato se revelado a ele. Ele desperta do sono e ele não vai dizer, ele entende que aquele não tinha sido apenas um sonho qualquer. Não era uma obra do acaso aquele sonho, nem tampouco uma manifestação do seu subconsciente. Aquele sonho tinha sido uma revelação de Deus. Eu creio que muitos de nós perdemos a bênção do Senhor nas nossas vidas, porque não sabemos, como o irmão ali disse, testemunhou para a gente, reconhecer a visitação de Deus nas nossas vidas nas horas da crise.
E a Bíblia vai dizer que existem alguns motivos pelos quais nós não reconhecemos a intervenção de Deus na nossa vida. O primeiro motivo é espiritual. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o nosso entendimento para que não pudéssemos ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, o nosso Pai. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue entender, compreender a ação de Deus na nossa vida? Porque existem escamas que são espirituais, que foram colocadas sobre os nossos olhos. Embora Deus faça milagres, sinais, prodígios, a gente não vê. A segunda motivação, porque não enxergamos, não reconhecemos a intervenção de Deus no nosso coração, é uma situação humana. Muitas vezes a gente tem medo de reconhecer o que Deus está fazendo, porque isso envolve abrir mão de coisas que nós gostamos, ou de situações que nos são favoráveis. E por isso a gente não quer reconhecer. E tem muita gente aqui que já viu o milagre de Deus, já viu Deus fazendo coisas na vida do pai, da mãe, na sua própria vida. Mas o problema é que, se você se comprometer com Jesus, talvez você tenha que abrir mão de um estilo de vida que lhe agrada. Você tem que abrir mão de algumas amizades que você sabe que não são amizades de Deus. Você vai ter que abrir mão de ficar com as menininhas ou da namorada que você gosta, porque ela não tem os valores do Senhor e você não está disposto a reconhecer. Isso envolve perdas na sua vida. Meu irmão, toma cuidado. Não deixa Deus perder a paciência com você, senão teu coração vai ficar duro. E o tempo vai passar e você não vai enxergar a manifestação do poder de Deus. Outra motivação é humana. Perdão, humana já foi. Emocional. Você está tão entretido, tão envolvido na sua situação ali de miséria, problema que você está vivendo, que Deus está se revelando para você e você não consegue enxergar. Quer um exemplo disso? Os discípulos no caminho de Emaús. Eles estão tão preocupados, porque Jesus tinha morrido, eles estão tão tristes, estão dormindo em travesseiro de pedra, que Jesus começa a andar do lado deles, Jesus ressurreto, conversar com eles, e eles não o reconhecem. Tem muita gente aqui que não está conseguindo entender a vontade de Deus e reconhecer a manifestação do Senhor, porque você está tão envolvido numa situação, ou você quer tanto alguma coisa, o teu foco está de tal maneira em algo, que mesmo Deus falando, mesmo Deus se mostrando, mesmo Deus se revelando, você não consegue enxergar. Mas seja agradecido, até mesmo pelas lutas que você passa, porque elas vão se transformar em memoriais de Deus na sua vida.